shit till late in the PM. I'm California dreaming. California dreaming about you. E aí pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como aumentar a memória virtual do seu computador. Para quem não sabe o que é memória, vou começar explicando o conceito de memória RAM. Memória RAM nada mais nada menos é isso daqui. É uma pecinha do seu computador que serve para armazenar os processos do Windows, do Linux, tanto faz do sistema operacional que você esteja utilizando. Essa memória tem um limite. É aquela memória quando você vai comprar um computador, o vendedor fala para você: ah, essa aqui tem 4 GB, essa aqui tem 8. É uma memória que quanto mais, melhor, porque ela auxilia nos processos. O que seriam os processos? São os aplicativos. Todo aplicativo que você abre fica salvo na memória. Todos. Aplicativos de gravação, edição, pasta, tudo isso aqui está salvo na memória. Que é isso daqui. Memória RAM usando 2 GB de 6 GB que eu tenho. O que acontece quando essa memória acaba? Aí que entra a memória virtual. Memória RAM. A memória virtual seria uma parte armazenada separada do seu disco rígido para ser usada como memória virtual, auxiliando quando essa aqui acaba. Quais são os benefícios? Os benefícios são que seu sistema não vai travar, vai continuar funcionando, só que de uma maneira mais lenta. Seria um malefício, porque o disco rígido dele é magnético. Ele não é flash como a memória RAM, não tem a mesma velocidade de leitura e nem de escrita. Por isso, é uma memória que geralmente vem habilitada para o Windows ele mesmo controlar essa memória. E nessa videoaula eu vou ensinar como vocês aumentarem isso. Vamos lá? Então vamos para a parte prática, né? Já dei a teoria, que é mais rápido. Primeiramente vocês vão em meu computador, painel de controle. Nisso vocês vão vir em sistemas. Sistema. Em sistema vocês vão abrir configurações avançadas do sistema. Vão vir em desempenho, vão vir em avançado. Em avançado ele vai estar aqui, ajustar para melhorar o desempenho de programas ou serviços de segundo plano. Vamos colocar, deixar no padrão. E vão vir aqui, ó, memória virtual, um arquivo de paginação dessa área de disco rígido, que o Windows usa para ser fosse uma memória RAM. O que seria isso? É o que eu expliquei. Ele vai tirar uma parte do seu disco rígido e vai usar como se fosse memória RAM. O meu tamanho total do meu sistema é de 6 GB, correto? Eu vou vir em alterar. Aqui está marcado para gerenciar automaticamente o tamanho da paginação de todas as unidades. O que eu vou fazer? Vou desmarcar isso daqui. Aqui em cima eu tenho 2 HDs externos, o F e o H, e o meu disco principal. Aqui eu seleciono qual disco eu vou usar para ele usar como memória virtual na hora de separar. Eu vou deixar marcado o meu HD principal, que é o disco C. Aqui nesse primeiro campo eu vou colocar o quanto que eu tenho de memória física, memória inicial, que é aqui eu posso ver, que é exatamente 6 GB. Em megabyte eu vou colocar 6.142. E embaixo vou colocar 8 GB. Ele vai separar 8 GB do meu HD externo e vai usar como memória virtual. Como é que eu faço para me ter 8 GB? Eu faço 1024 vezes 8, que vai me dar a quantidade de megabytes, que é 8.192. Fazendo isso, configurando a memória inicial e a memória máxima, que é o tamanho máximo, eu clico em definir. Clicando em definir, ele aplicou aqui o valor e depois eu clico em OK. E ele fala que para as alterações terem isso eu tenho que reiniciar o sistema. Feito isso, só você reiniciar o seu computador que a sua memória virtual está alterada para a quantidade que você colocou ali. Lembrando que você não precisa obrigatoriamente colocar 8 GB, você pode colocar mais. Eu só coloquei 8 GB, eu quero ter acima de 6. Como eu tenho 6, eu coloquei 8. Existem computadores de 8. Espero ter ajudado. Essa foi a dica de hoje e até a próxima.